A força do vínculo entre pai e filho. Há algo profundamente transformador no vínculo entre pai e filho. Não é apenas uma conexão biológica, mas algo que transcende o tempo e a experiência. É um laço que define, que fortalece, que ensina e que, acima de tudo, ilumina. Em muitos momentos da vida, o papel de um pai pode parecer silencioso, mas sua presença e influência estão em cada gesto de carinho, em cada palavra de orientação, em cada momento de desafio e superação. Neste canal, queremos explorar como esse relacionamento pode se tornar uma fonte inesgotável de aprendizado, crescimento e, principalmente, amor. Este é um espaço seguro, onde pais e filhos podem se ver, se entender e, o mais importante, se apoiar mutuamente. A força do vínculo entre pai e filho. Desde os primeiros dias de vida, o filho olha para o pai com admiração e confiança. Ele vê no pai uma figura forte, protetora e capaz de guiá-lo pelo desconhecido. Para o pai, esse olhar é o combustível que mantém a chama acesa, mesmo nos dias mais difíceis. O vínculo entre pai e filho vai além do cuidado físico. Ele envolve a transferência de valores, ensinamentos e até os próprios sonhos e esperanças. Cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo e até cada silêncio compartilhado tem um impacto profundo na formação da identidade do filho. Na primeira infância, o pai exerce um papel fundamental na construção da autoestima do filho. Ele não é apenas um provedor, mas também um modelo, um exemplo a ser seguido. A forma como ele se comporta diante dos desafios, como lida com as adversidades e como se relaciona com os outros, vai formar a base do que o filho aprenderá sobre o mundo. Seja através de um abraço apertado, de uma simples conversa ou de uma orientação mais profunda, o pai tem o poder de moldar o caráter de seu filho de forma única. A presença ativa do pai é fundamental para o desenvolvimento emocional, psicológico e até social do filho. Ele se torna, em muitos momentos, o primeiro herói na vida da criança, aquele que a ensina a lidar com os desafios e a acreditar no seu próprio potencial. A importância do vínculo entre pai e filho vai além da infância. À medida que o filho cresce, o papel do pai se transforma, mas nunca perde a sua relevância. O pai se torna o confidente, o conselheiro, e muitas vezes a base sobre a qual o filho constrói suas próprias relações e sua visão de mundo. A presença do pai na vida do filho, mais do que apenas existir. Muitos acreditam que ser pai é apenas uma questão de estar presente fisicamente, mas ser um pai de verdade vai muito além disso. A presença emocional e psicológica é o que realmente molda um filho. Pais que estão envolvidos ativamente na vida de seus filhos, não só oferecendo cuidados básicos, mas também compartilhando momentos de alegria, ensinamentos e até os momentos de dor, fazem uma diferença imensurável. A presença do pai traz segurança. Ela é a fundação sobre a qual o filho começa a construir seu entendimento do mundo. Quando o pai está presente, seja para brincar, ouvir ou dar um conselho, ele transmite a mensagem de que o filho é importante, que sua opinião e suas necessidades são valorizadas. Isso cria um espaço seguro, onde o filho pode explorar o mundo ao seu redor sem medo. O pai não é apenas o primeiro protetor, mas também o primeiro amigo. Ele é a figura que transmite a primeira noção de confiança. Alguém que, sem dizer uma palavra, ensina ao filho o valor de ser ouvido e compreendido. A relação de confiança que o pai constrói com o filho permite que esse vínculo se fortaleça e se expanda à medida que o tempo passa. Mesmo quando as palavras faltam, a presença do pai fala mais alto. A expressão silenciosa de apoio, o simples ato de caminhar ao lado do filho em silêncio, revela uma conexão profunda que vai muito além do que se pode expressar com palavras. Ensinar pelo exemplo. Como os pais moldam a vida dos filhos.
Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Esse é um ditado que muitos pais, sem perceber, acabam utilizando. No entanto, nada poderia estar mais distante da realidade. Filhos observam os pais em cada momento e muitas vezes aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. O pai é o primeiro modelo de comportamento para o filho, desde a maneira como ele se trata às outras pessoas, como lida com os obstáculos da vida e como resolve os conflitos. O filho absorve essas lições sem perceber. A integridade, a honestidade, o respeito e até a maneira de demonstrar afeto são comportamentos que muitas vezes são transmitidos de pai para filho, não por palavras, mas por ações. É por isso que ser um bom pai vai muito além de prover bens materiais ou oferecer uma educação formal. Ser um pai presente é ser um exemplo de vida, de escolhas e de atitudes que ajudarão a formar o caráter do filho. Quando o pai mostra como se comportar diante das dificuldades, como agir com coragem e como ser ético e honesto, ele ensina ao filho as bases para uma vida plena e bem-sucedida. Mas também é importante lembrar que o pai não é perfeito, e mostrar vulnerabilidade e erros é igualmente importante. Ao ensinar o filho a reconhecer suas falhas e aprender com elas, o pai transmite a verdadeira força, a coragem de crescer e melhorar a cada dia. O impacto das pequenas ações, gestos de amor que transformam. O que muitos pais não percebem é que, em muitos casos, as pequenas ações têm um impacto muito maior do que grandes gestos. Um sorriso ao acordar, uma palavra de apoio em um momento de insegurança, um abraço apertado quando as palavras não são suficientes. Esses momentos são fundamentais para a construção de uma relação sólida e de confiança. A paternidade não é feita apenas de grandes momentos, mas de muitos pequenos atos diários que vão acumulando significado. A forma como o pai cuida de seu filho, como o acolhe e como participa de sua vida cotidiana, é o que realmente solidifica o vínculo. O ato de se preocupar com o bem-estar do filho, de tomar decisões pensando no seu futuro, mesmo quando isso exige sacrifícios pessoais, fala mais do que 1000 palavras. Cada pequeno gesto de carinho e dedicação é um alicerce para uma relação que será sólida e duradoura. Esses momentos, muitas vezes simples, são os que o filho mais lembra quando se torna adulto. Eles formam a base das memórias afetivas que irão acompanhar o filho por toda a vida, ajudando-o a entender o valor da família, do amor e do cuidado. Desafios da paternidade, superando obstáculos juntos. A paternidade não é um caminho livre de obstáculos. Ao contrário, é repleto de desafios, alguns inesperados e outros previsíveis. Ser pai não significa apenas oferecer apoio nos bons momentos, mas também ser a base nos tempos difíceis. Cada desafio enfrentado por pai e filho é uma oportunidade de crescimento mútuo. Quando o pai e o filho enfrentam juntos os obstáculos da vida, o vínculo entre eles se fortalece. Seja uma dificuldade financeira, uma perda ou um problema pessoal, esses momentos de adversidade são os que realmente testam o relacionamento. E é justamente nesses momentos que o pai se torna o maior exemplo de resiliência e coragem para o filho. Os desafios não precisam ser grandes crises para que a paternidade seja testada. Às vezes, são as situações cotidianas, como equilibrar o tempo entre o trabalho e a família, ou lidar com os conflitos do dia a dia, que exigem mais esforço. Mas cada superação, por menor que seja, é uma prova de amor e dedicação. Um pai que compartilha com seu filho as dificuldades e, mais importante ainda, as formas de enfrentá-las, está ensinando uma das lições mais valiosas da vida, a de que é possível vencer mesmo diante das maiores adversidades. Esse aprendizado ficará com o filho para sempre, tornando-o mais preparado para lidar com seus próprios desafios no futuro. A paternidade na adolescência, o papel do pai em tempos de mudança. A adolescência é uma fase de transição, tanto para o filho quanto para o pai. O jovem começa a buscar sua independência, seus próprios valores e a moldar sua identidade.
Para muitos pais, este é um período de desafios, pois a relação com os filhos começa a mudar. No entanto, é precisamente nesse momento que o papel do pai se torna ainda mais importante. Durante a adolescência, o pai passa a ser mais do que um guia, ele se torna um conselheiro, alguém que o filho pode recorrer quando as dúvidas sobre a vida, a identidade e o futuro surgem. A paternidade nesse estágio exige paciência e compreensão. O pai precisa aprender a ouvir mais, a apoiar de maneira mais sutil e, ao mesmo tempo, a fornecer a orientação necessária para ajudar o filho a navegar pelas complexidades dessa fase. É natural que haja conflitos e diferenças de opinião entre pais e filhos adolescentes. Porém, é justamente nesses momentos de tensão que o pai pode fazer toda a diferença. Em vez de ser uma figura autoritária, o pai precisa ser alguém que oferece espaço para que o filho possa explorar sua própria identidade, sem se que o filho se expresse, ao mesmo tempo em que compartilha sua própria experiência de vida. Os pais que conseguem se manter presentes, mesmo em tempos de mudança e distanciamento emocional, estabelecem um vínculo que será a base para um relacionamento duradouro e significativo. O pai que se faz presente, mas com respeito à independência do filho, é aquele que cria uma base de confiança para o futuro. A comunicação é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes de qualquer relação. E na paternidade não é diferente. Um pai que se comunica de forma aberta e honesta com seu filho cria um espaço de confiança mútua, onde os dois se sentem ouvidos e compreendidos. A comunicação não se resume a falar, mas a saber ouvir. É necessário prestar atenção ao que o filho diz e ao que ele não diz. Às vezes as palavras não são suficientes, e é no olhar, no gesto e até no silêncio que a verdadeira comunicação acontece. O pai deve aprender a perceber esses sinais sutis, sendo capaz de entender as necessidades emocionais do filho, mesmo quando ele não consegue expressá-las verbalmente. A comunicação efetiva também envolve ensinar ao filho a importância de se expressar de maneira clara e respeitosa. Pais que incentivam seus filhos a falar sobre seus sentimentos, suas dificuldades e suas vitórias estão preparando-os para enfrentar o mundo de maneira mais confiante e equilibrada. Além disso, a comunicação aberta é essencial para resolver conflitos. É preciso que o pai e o filho saibam conversar sobre suas divergências sem medo de desentendimentos, abordando os problemas de frente e buscando soluções em conjunto. Esse tipo de diálogo fortalece a relação e cria uma base sólida para o futuro. O pai é o primeiro e, muitas vezes, o mais importante modelo de ética e valores na vida de um filho. As lições sobre o que é certo e errado, sobre o valor do respeito, da honestidade e da responsabilidade, começam em casa, com o pai. Um pai que demonstra integridade em suas ações, que cumpre suas promessas e age com justiça, ensina ao filho a importância desses princípios. As ações do pai falam mais alto do que suas palavras, e é através de suas atitudes que o filho aprende sobre o mundo ao seu redor e como se comportar nele. Essas lições não são apenas ensinamentos morais, mas fundamentais para o desenvolvimento do caráter do filho. Ao agir com ética e valores, o pai molda o futuro do filho, ajudando-o a ser uma pessoa justa, responsável e compassiva. O legado da paternidade, transmitindo valores às gerações futuras. A paternidade não se limita apenas ao tempo em que o filho é criança. A influência de um pai perdura ao longo de toda a vida de seu filho, moldando não só a forma como ele vê o mundo, mas também a maneira como ele se torna pai no futuro. O legado da paternidade vai muito além das lições práticas e imediatas que um pai oferece. Ele é transmitido através dos valores e dos princípios que são passados de geração em geração. Quando um pai ensina seu filho a importância do trabalho duro, da compaixão, da honestidade e do respeito, ele está, na verdade, construindo a base para que seu filho seja também um pai que perpetuará esses mesmos valores. O legado da paternidade não é apenas um reflexo da relação entre pai e filho, mas da sociedade como um todo. Cada pai que ensina seu filho a ser gentil,
respeitoso e responsável, contribui para um mundo mais justo e harmonioso. A verdadeira paternidade não termina com os filhos, mas continua a se expandir à medida que as gerações seguintes se beneficiam dos ensinamentos transmitidos. O pai é o elo que conecta o passado e o futuro, transmitindo sabedoria, força e amor. A paternidade é um ciclo que nunca se quebra, pois os filhos crescem, se tornam pais e, por sua vez, passam adiante o que receberam de seus próprios pais. O legado da paternidade, portanto, é muito mais do que o que se faz enquanto se está presente. Ele é sobre deixar uma marca duradoura nas vidas daqueles que virão depois. Cada atitude positiva, cada lição de vida e cada momento de carinho contribuem para um futuro mais forte e mais amoroso. Ser pai é ser luz. A paternidade é uma jornada incrível, repleta de altos e baixos, de momentos de pura felicidade e também de desafios. Mas, acima de tudo, ser pai é ser luz na vida dos seus filhos. Essa luz, muitas vezes silenciosa, mas sempre presente, é o que ilumina o caminho do filho, guiando-o com amor, segurança e sabedoria. Ser pai é estar disponível, é estar presente de coração e alma. É oferecer não apenas o cuidado físico, mas também o apoio emocional e psicológico. É ser o exemplo, o conselheiro e o amigo, tudo ao mesmo tempo. E, como qualquer jornada, a paternidade é feita de momentos. Cada gesto, cada palavra, cada ação tem um impacto profundo e duradouro. Este canal, Luz na Paternidade, existe para iluminar esse caminho, para mostrar que ser pai é mais do que um papel. É uma missão, um propósito. Aqui, celebramos cada passo dessa jornada, lembrando aos pais de todo mundo que, mesmo nos momentos difíceis, a luz que eles oferecem aos seus filhos é o que realmente os transforma. Ao longo desta jornada, pais e filhos têm o poder de mudar o mundo, um gesto de cada vez, uma escolha de cada vez. O vínculo entre pai e filho é a base sobre a qual o futuro será construído. E essa base é feita de amor, respeito e confiança. A paternidade é mais do que uma responsabilidade. É um privilégio. Ser pai é a oportunidade de criar um impacto eterno na vida de um filho, de ser a luz que guia e fortalece. Se você está nessa jornada, ou se está buscando inspiração, lembre-se, o caminho do pai é iluminado, e a luz que você compartilha com seus filhos é o que realmente fará a diferença. Se você quer fazer parte desta jornada e aprender mais sobre como ser o melhor pai possível, inscreva-se no nosso canal Luz na Paternidade. Compartilhe conosco sua história, seus desafios e suas vitórias. E vamos juntos construir um legado de amor e força. Luz e paz para você.